teve tudo para ganhar. O Marrocos começou jogando melhor, é um time de primeiro nível. Tanto que esse confronto de Brasil com Marrocos é o único confronto nessa primeira fase de Copa do Mundo onde se enfrentam dois do top 10, do top 10. O Brasil é o sexto no ranking e Marrocos é o sétimo no ranking. O Brasil tem medo de Marrocos. Vocês viram o jogo, não viram? Acho que todo mundo viu. Ah, tem dó. O Brasil empatou com ele mesmo. O Brasil não ganhou porque ele mesmo impediu de vencer o jogo. O Endrick é super decisivo, vem jogando bem. Eu não entendo e não consigo entender por que o Ancelotti não colocou o Endrick na partida, sendo que o Igor Thiago foi muito mal e ele deslocou o Rafinha para dentro. Oi, amigos das redes sociais, meus milhões de amigos das redes sociais. Pois é, eu gostaria de conversar com vocês hoje dizendo que bela vitória da seleção brasileira. Teve tudo para ganhar. Marrocos começou jogando melhor, é um time de primeiro nível. Tanto que esse confronto de Brasil com Marrocos é o único confronto nessa primeira fase de Copa do Mundo onde se enfrentam dois do top 10, do top 10. O Brasil é o sexto no ranking e Marrocos é o sétimo no ranking. Então eles começaram jogando melhor que o Brasil, o time brasileiro parecia meio preso em campo. O Casemiro talvez estivesse com algum problema, espero que esteja bem, não sei se passou mal, tanto que saiu no intervalo para a entrada do Fabinho. Mas depois que também fez o gol, não criou nenhuma oportunidade mais a seleção do Marrocos. O Brasil foi e começou a se destacar o melhor jogador da seleção brasileira hoje e que acabou sendo premiado como o melhor do jogo. O Vini Júnior, que mostrou que está realmente numa forma muito boa para essa Copa do Mundo. Fez um golaço, um gol absolutamente espetacular. E depois fez uma jogadinha de fundo, botou na cabeça do Igor Thiago, ele escapou a cabeçada. Fez uma jogada de linha de fundo, botou no pé, era só para dar o chute e saiu fraco o chute. O segundo tempo do Brasil foi muito melhor, o Marrocos parou, morreu em campo. Apesar das substituições, parecia um time exausto. O Brasil dominou. As mudanças que o Ancelotti fez no segundo tempo foram muito boas. O Danilo tem mais personalidade, tem mais força mental e fazia mais a saída de bola pela direita, que faltou um pouco para o Ibanez, faltando para o Ibanez, faltou para a seleção brasileira. Depois a entrada do Fabinho, porque não estava bem realmente o Casemiro, mas a entrada que fez mais diferença foi o Matheus Cunha, porque o Luiz Henrique eu esperava um pouco mais. Que ele partisse para cima dos adversários, jogada que ele gosta de driblar, e ele acabou não fazendo nenhuma. Mas o Matheus Cunha entrou muitíssimo bem, acho difícil que ele fique fora do jogo contra o Haiti. Entrou bem na marcação, ele faz o terceiro homem do meio campo, ele atacou, ele enfiou, ele deu chance de gol para os companheiros, jogou muitíssimo bem. Então, mais uma vez, o segundo tempo do time do Ancelotti é melhor do que o primeiro. Mais uma vez, ele muda melhor o primeiro, no segundo tempo do que escala o time no primeiro. É meio brincadeira, mas acaba sendo verdade. Então, agora a questão é a seguinte. Vai classificar? Vai. Primeiro do grupo. Se tivesse ganho hoje, eu já estaria afirmando, vai ser primeiro do grupo. Então, agora, nós temos um jogo da Escócia com o Haiti. Não interessa muito, não. Depois, na segunda rodada, o Brasil joga com o Haiti. Tem que enfiar um monte de gol. Porque o saldo de gols pode definir quem será o primeiro do grupo. Então, ele tem que fazer esses gols, ver o que vai acontecer no jogo de Marrocos com a Escócia e depois ir jogar com a Escócia já numa situação mais tranquila, obrigando a seleção do Marrocos de fazer mais gols do que o Brasil em cima do Haiti, porque o saldo de gols tem tudo. Se os dois ganharem os dois jogos, o saldo de gols tem tudo para definir quem será o primeiro. Então fica assim uma sensação um pouco de frustração. Eu esperava um pouco mais da seleção brasileira, esperava uma vitória. O Brasil não jogou uma grande partida, mas jogou o suficiente para ganhar o jogo. Perdeu as oportunidades, ficou no 1-1. Vamos ver agora o que acontece. Mas eu ainda acredito na seleção brasileira. E o tal do Marrocos, hein? Meu Deus do céu, hein? A geração SofaScore falando que, nossa, é um super time. Difícil, porque tem o Brahim Dias, porque tem o Hakimi. Ninguém falou nada do tal do Boadi, que é o volante número 6, aquele cabeludinho, que joga no Lille. 18 anos só, ninguém falou nada desse cara. Foi o melhor jogador em campo. Esse cara é bom. Mas o Brasil não pode empatar um jogo com o Marrocos. Não pode. Ainda mais depois do que a gente viu em campo. Não tem cabimento. Já falei, eu sou da velha guarda. Na minha época, era Brasil, Argentina, Alemanha e Itália. Nem a França
nem a França. Aí a França começou a praticar um futebol muito legal, ganhou competições, tem uma geração extraordinária e vem se renovando. Então você pega e coloca a França também no pacote. E mais nada, hein? Nem Inglaterra, nada. Para o Brasil ter medo de Marrocos. Vocês viram o jogo, não viram? Acho que todo mundo viu. Ah, tem dó, pô. O Brasil empatou com ele mesmo. O Brasil não ganhou porque ele mesmo impediu de vencer o jogo. O técnico tem a santa paciência, a escalação dele. Igor Thiago, tem dó, pô. O que falta para esse menino, o Endrick, jogar? Ele é a terceira, não, ele é a quarta opção. Quarta opção. Porque começou com o Igor Thiago, entrou o Matheus Cunha e terminou como centroavante o Rafinha. E o Endrick não entra. E o Danilo Santos, por que não entrou no lugar do Casemiro? Não que o Fabinho tenha jogado mal, ele não jogou mal não, jogou bem. Mas o Danilo Santos é o cara que pisa na área, gente. Ah, senhor Mano, mas ele pisou porque o Fabinho estava em campo. Mas quando ele joga de volante, ele faz a mesma coisa. O técnico, vou dizer uma coisa para você, a gente vivia reclamando. O técnico brasileiro está ultrapassado, não estuda, é bitolado, não enxerga meio metro na frente do nariz. Mas nós pegamos o melhor técnico do mundo, até então, o Ancelotti. Vocês viram isso? O que esse time do Brasil fez até agora na mão desse cara? 13 jogos, 13 porcarias. 13 porcarias. O Brasil foi um bando em campo. Um bando. Time todo bagunçado, mal escalado, mexeu mal. Agora, é claro, os jogadores também têm culpa, né? O Rafinha tem a santa paciência, hein? Ô, Rafinha, pô, é duro o seu Neymar, você percebe? Porque se você pega um jogo como esse de hoje, o Rafinha arrebenta, o Vini arrebenta, o Matheus Cunha arrebenta, aí joga contra a Escócia, a mesma coisa. Quando o Neymar entra, fica mais fácil para ele. Não adianta, ele tem que carregar tudo nas costas. E não adianta, estão pedindo o Neymar, porque a gente olha e vê essas coisas em campo. Aí fica no nosso imaginário aquele Neymar do Santos, do Barcelona, do PSG. Mas não adianta nada. Ele sozinho ele não vai fazer nada, gente. É muito complicado. É muito complicado. Olha, eu estou decepcionado. Sinceramente, eu esperava muito mais dessa estreia do Brasil. Mas técnico foi mal, Rafinha invisível em campo, o Vini fez um ótimo primeiro tempo, desapareceu no segundo tempo. Enfim, gente, vamos ver. A minha esperança ainda é o Neymar. Vamos ver o que vai acontecer. Olá, pessoal. O Brasil empatou 1-1 com o Marrocos. Na minha visão, o resultado foi bom, mas o futebol foi muito ruim. Um primeiro tempo péssimo, que só teve aquela jogada individual do Vinícius, que fez um golaço, empatou o jogo. Mas fora isso, o domínio foi totalmente de Marrocos, posse de bola, toque. Em alguns momentos colocou o Brasil na roda, fez 1-0, poderia ter feito 2, 3, porque dominou mesmo a partida. Eu acho que o Carlo Ancelotti escalou mal e depois mexeu mal também. No intervalo já teria tirado o Igor Thiago e colocado o Endrick, que não entrou na partida, e teria tirado o Rafinha também e entrado com o Ryan. Eu acho que são dois garotos que estão pedindo espaço. O Endrick é super decisivo, vem jogando bem. Eu não entendo e não consigo entender por que o Ancelotti não colocou o Endrick na partida, sendo que o Igor Thiago foi muito mal e ele deslocou o Rafinha para dentro. Ele não quer falar sobre jogadores individualmente, ele só quer falar da equipe, mas ele, como treinador da seleção brasileira, deveria responder essa pergunta para quem quisesse, para o torcedor brasileiro principalmente. Carlo Ancelotti, por que você não colocou o Endrick nessa partida, sendo que o centroavante jogou muito mal?